Como, né, outros dos nossos colaboradores, inclusive eu posso, se há mais interessados em comentar filmes para o ano que vem, né, por favor se manifestem, entrem em contato conosco, que é sempre interessante, sim, pessoas que amam o cinema e gostam de discuti-lo. Então a Cris é uma série de coisas. Ela é bacharel em Direito, ela está agora terminando o curso de Economia, mestre aqui pelo nosso Mila, professora da FADISMA, coordenadora da FADISMA, né? Tem uma série de atividades, professora de italiano, de outras línguas, então o currículo dela é bem extenso. Assim. E vai nos brindar hoje com um comentário sobre esse filme que vocês viram, já que é bem diferente do que estamos acostumados a passar aqui no ciclo, né? Um filme de episódios. Depois a gente retoma, assim, se a Cris não tomar o assunto, com outros filmes de episódios que eram bem comuns ontem e hoje, inclusive. Então, Cris. Bom, gente, boa noite a todos. Esse ano eu não tenho como começar a falar sem agradecer de todo o coração essa figura que está aqui do meu lado. Eu tenho que fazer isso publicamente, porque o Alexandre, desde que começaram os ciclos de cinema histórico, se esforça, e eu sei que é um esforço, porque o nosso debate todos os anos, para organizar a minha agenda com os dias da exibição dos filmes, é uma tarefa hercúlea que o Alexandre todos os anos empreende, assim, então eu super agradecida a ti. Para falar, para dialogar, debater um pouquinho sobre cinema, trazer algumas reflexões, algumas percepções da gente e, sobretudo, trocar ideias com vocês sobre essa sétima arte. Então, hoje o meu agradecimento bem especial, Alexandre, em público aqui, é para ti. Bom, o filme que me foi proposto a comentar, Nós, as Mulheres, em português, ou Siamo Donne, em italiano. E é interessante fazer um trocadilho com esse nome. É Nós, as Mulheres, por eles, os homens. Porque tanto o idealizador do filme, quanto os seus 5 diretores, do prólogo e dos 4 capítulos, são homens. Então, o filme foi idealizado pelo Cesare Zavattini, que é um grande nome do neorrealismo italiano, e ele convidou para dirigir cada um desses episódios 5 diretores diferentes. Então, eu acho que é bacana a gente saber quem dirigiu cada um deles. Vocês viram ali na introdução, mas não custa a gente repetir. Então, 4 atrizes, Uma Esperança, foi dirigido pelo Alfredo Guarini, aquele que nós vimos os bastidores de um concurso que selecionava uma moça para ser atriz, né? A Alida Valli, que é do Gianni Fanciolini, onde ela ela cai naquela armadilha de talvez tentar seduzir o noivo da sua massagista. Depois o terceiro dos episódios, mas o segundo daqueles específicos sobre as grandes personalidades ali, que é da Ingrid Bergman, do Roberto Rossellini, é ele que vai dirigir ela aí. Nesse momento eles estão juntos, eles são marido e mulher, e é bem bacana o que acontece nesse filme, é interessante, é curioso o que acontece nesse filme, porque nesse filme se encontram a ex-mulher do Rossellini, que é a Magnani, essa que apareceu agora no último episódio, com a Ingrid Bergman, que era a mulher dele. Aqueles são os filhos dela, ela aparece naquele ambiente caseiro, então é bem curioso, esse encontro dessas duas mulheres nesse filme. O 4º episódio, ou o terceiro, das mulheres famosas que aparece, é da Isa Miranda. Quem dirige ela é o Luigi Zampa, também um outro grande nome do cinema italiano, onde ela vai lamentar, então, a gente chama amargamente o fato de não ter sido mãe, ou seja, não ter vivenciado a experiência da maternidade em função de ter se dedicado tanto ao trabalho. E esse último episódio que nós vimos da Anna Magnani, que ela é dirigida pelo Luchino Visconti. Na minha opinião, não uma das melhores regências aí desse mestre do cinema italiano, mas enfim, a junção de duas grandes personalidades do cinema italiano, que é o Visconti com a Magnani. Bom, essa fórmula de que o Alexandre já deu um sinalzinho inicial, talvez até ele seja, com certeza, ele é bem mais autorizado a falar que eu, mas essa fórmula, qual é a fórmula do filme? A fórmula do filme são vários curtas, né? São pequenos filmezinhos, são pequenos filmes, vários curtas, dirigidos por diretores diferentes, mas todos encadeados dentro do mesmo tema. Essa fórmula foi uma fórmula de muito sucesso, né, em vários países, a França é um deles, e ela está sendo bastante revivida também nos últimos tempos. Eu me lembrava, quando eu via o filme Nós, as Mulheres, eu me lembrava recentemente de até com um tema aproximativo, porque fala de amor e de alguns locais específicos, que é o Paris, Eu Te Amo, um filme de 2006, são 18 episódios, dirigidos por 18 diretores diferentes,
com diversas leituras sobre o amor em Paris, né? Então é bem interessante, é uma fórmula que deu certo e vem sendo revivida. Bom, mas em nós, as mulheres, esse traço de união entre os vários capítulos, o prólogo e os vários capítulos, na verdade, sobretudo sobre os vários capítulos, o prólogo ele tem realmente um aspecto de introdução. Depois é como nós temos uma introdução das mulheres naquele mundo da fama, depois um certo gap, um vazio, e depois a gente retoma elas já naquele momento de fama, mas vivenciando momentos do dia a dia, cotidianos, dramas particulares. O ponto que eu vejo que une esses vários capítulos, esses vários episódios de nós, as mulheres, é exatamente essa vivência cotidiana das mulheres por trás daquilo que elas vivem como estrelas, porque todas essas já são estrelas do cinema italiano e mesmo mundial. A Ingrid Bergman, nossa, naquele momento era uma grande estrela do cinema mundial. Então, o que une tudo isso é mostrar essas pessoas naquilo que elas não têm de famosíssimas, naquilo que elas não têm de público, naquilo que elas têm de simples. É uma desmistificação daquelas mulheres. Então, eu acho que esse é o ponto que vai unir esses vários episódios. Bom, mas mais que isso, a gente sempre quando faz alguma leitura, a gente se propõe a fazer uma leitura a partir de um determinado lugar e de uma determinada ótica, através de uma determinada lente. Bom, eu queria fazer leitura desse filme, desses vários filmes dentro do filme, a partir da ótica de uma contradição que se evidenciou na psique feminina, sobretudo a partir da década de 50, que é exatamente a década em que é produzido esse filme. Esse filme é de 1953. Então, nessa década se evidencia na psique feminina uma grande contradição, que é aquelas conquistas dos direitos da mulher que ela estava conquistando na sociedade, com o ingresso no mercado de trabalho, com acesso à universidade, com a saída de dentro de casa, a ocupação dos espaços públicos, com aquele pé que ela tinha atrás em relação às tarefas atribuídas a ela, classicamente domésticas, como a maternidade, o cuidado com os filhos, a compreensão, o afeto. E elas vão oscilar entre esses dois espaços, me parece. Eu acho que eu queria propor a vocês, pelo menos, uma leitura a partir dessa contradição da psique feminina. E até por isso, ao final do meu comentário, nós vamos ver um trechinho que eu vou querer evidenciar uma característica que eu encontro muito presente na mulher contemporânea, essa mulher, nós, sobretudo nós mulheres aqui, com quem eu divido essa condição, que estamos aqui. Então é um trechinho de uma peça, Cócegas, da Ingrid Guimarães de Luísa Perissé, mas é só um trechinho mesmo. Bom, então essa ocupação dos espaços públicos pelas mulheres, ela exige uma ressignificação do papel da mulher. Ela passa de uma situação de pessoa passiva, naquele espaço de segurança, com o pai, com o marido, para uma posição ativa, onde ela tem que ser economicamente bem-sucedida, profissionalmente independente e assim por diante. Bom, se nós formos analisar o contexto histórico em que esse filme ele é criado, ele é realizado, nós vamos assistir de uma forma geral, tanto na Europa quanto no mundo ocidental, nessa primeira metade do século XX, alterações fundamentais na sociedade, no aspecto cultural, no aspecto político, no aspecto econômico, e nós podemos reduzir isso para os fins dessa abordagem em duas palavras fundamentais: urbanização e industrialização, que provocam mudanças super significativas na vida das mulheres. A partir disso aí, essas mulheres vão ir para fora de casa, elas vão passar a estudar, ingressar sobretudo em universidades, elas vão, através, por exemplo, da pílula, do anticoncepcional, poder ter prazer sem se responsabilizar em termos de já assumir um compromisso para a vida inteira a partir de um momento de prazer que elas têm. Então é uma grande conquista para a mulher também a pílula anticoncepcional. E à medida que a mulher vai conquistando esses espaços e vai se ressignificando nesses espaços, saindo só do âmbito doméstico e também ingressando nesse espaço público, a própria posição masculina ou muitas vezes machista da sociedade vai ser questionada.